ação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor sobre nós. Pedimos perdão por nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos te louvar, e pedimos as tuas bênçãos agora pela meditação em tua santa palavra, que o teu Santo Espírito possa iluminar a vida de cada um, todos possam compreender e viver segundo a tua vontade, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos dar início a estudar o Evangelho de Marcos. Nós estudamos o Evangelho de Mateus por alguns finais de semana, vários finais de semana, e hoje vamos dar início ao Evangelho de Marcos. Não vamos estudar todo o capítulo 1, certo? Somente até o versículo 15, do versículo 1 até o versículo 15. Também levaremos vários estudos, para estudar todo o livro de Marcos, mas é assim mesmo, ter paciência, e o intuito, o foco é realmente aprender da palavra do Senhor. Marcos, capítulo 1. Só para nós entendermos um pouco sobre o que vamos estudar hoje, vamos falar um pouco sobre João Batista. Vamos entender o ministério dele um pouco, Não vamos nos aprofundar muito no ministério de João Batista, porque nós já falamos um pouco sobre João Batista em estudos passados. Vamos falar também sobre o testemunho que João dá a respeito de Jesus. O batismo de Jesus nós não vamos nos aprofundar também, que já falamos sobre isso. Alguns temas que nós abordamos no livro de Mateus, nós não vamos dar uma aprofundada em Marcos, tá bom? E sobre a tentação de Jesus, nós também falamos em Mateus, no capítulo 4. E também aí vamos concluir o estudo de hoje no versículo 15, que fala sobre a volta de Jesus para a Galileia. Então nós já observamos que Marcos ele se volta um pouco para os gentios, para anunciar o evangelho aos gentios. Não que os judeus não pudessem ouvir, mas ele já, segundo concordado entre os teólogos, o livro de Marcos já foi escrito em grego. O livro de Mateus, alguns teólogos defendem que ainda foi escrito em hebraico, por isso o foco de Mateus era mais para os judeus, não que os gentios não pudessem ouvir, mas os judeus teriam ou tiveram um entendimento mais claro do livro de Mateus. Quando eles leem o livro de Mateus no original, hebraico, então eles conseguem ter um entendimento melhor. Então foi uma linguagem mais voltada para os judeus. Nós vimos isso quando iniciamos ali o estudo no livro de Mateus. Então Marcos ele já vai ter um cunho aí mais gentílico, podemos dizer, voltado um pouco para os gentios. E de maneira bem geral, o livro de Marcos vai tratar sobre o evangelho do Senhor Jesus Cristo, anunciar o Senhor Jesus. E só para nós termos um entendimento, Marcos, em algum momento, ele é chamado também de João, Então era João Marcos. E é interessante observarmos que os nomes que eram dados às pessoas naquele tempo bíblico não eram em vão, eles tinham um propósito, tinham um significado. E o nome João, em hebraico, significa Deus é gracioso, que é também, na pronúncia deles lá, Yohanan, que é João. E Marcos já é um nome mais latino, romano, tendendo a um cunho romano, que significa guerreiro. Alguns dizem guerreiro de Marte, algumas coisas assim, mas não vamos nos aprofundar nessa questão do significado do nome. É só para nós entendermos, que tinha esse sentido o nome dele, Marcos, um guerreiro, João, Deus é gracioso, então ele tinha esse sentido aí no nome dele, só por questão de conhecimento mesmo, curiosidade. E o Evangelho de Marcos inicia da seguinte forma, capítulo 1, versículo 1: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos destrinchar esse versículo 1. Princípio
quer dizer que foi o início do Evangelho de Jesus Cristo. Quem iniciou a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, anunciando o Evangelho de Cristo? Foi João Batista. Ele deu o início na pregação do Evangelho de Jesus. Às vezes nós pensamos, não, foi o próprio Jesus que iniciou. Na verdade, João Batista já fez isso antes de Cristo, anunciando a vinda do Messias. Na profecia bíblica, em Isaías, fala sobre isso, né? Nós vamos observar no versículo 2 essa profecia. Então, João Batista foi enviado como precursor do Senhor Jesus Cristo para anunciar a Cristo e até o próprio batismo que Jesus realizaria. Evangelho quer dizer que se anunciar a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Esse é o Evangelho. Quando nós falamos de pregação do Evangelho, irmãos, nós temos que focar nisso. A vida, ou seja, a obra de Cristo, a morte e a ressurreição. Infelizmente, hoje, alguns andam pregando por aí outras coisas e dizendo que é o Evangelho de Jesus. Só que, se não estiver anunciando a vida de Jesus, a obra dele, a morte e a ressurreição, não está anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. E qual é o intuito do Evangelho de Jesus Cristo? É anunciar boas novas, boas notícias com relação à obra de Cristo, ao propósito dele de vir a esse mundo. Qual foi o propósito de Jesus de vir ao mundo? Salvar os pecadores, conceder salvação. Então Jesus veio para salvar os pecadores. E Paulo até diz, né, dos quais eu sou o principal. Então, se é pregado algo fora desse escopo, fora desse propósito, não podemos chamar de evangelho, porque não é evangelho. Lá em Hebreus, né, é até dito assim: alguns andam pervertendo o evangelho de Cristo, pregando um outro evangelho, diz, o qual não é outro. Porque não existe outro evangelho, dois evangelhos, senão alguns que vos perturbam. Então, na verdade, as pessoas que andam pregando por aí algo fora desse escopo do evangelho que eu falei, que é vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, na verdade estão pervertendo o evangelho de Cristo, porque estão distorcendo o evangelho e, na verdade, desviando as pessoas de conhecer o verdadeiro evangelho. Porque, irmãos, o evangelho ele não é fácil de aceitar, ele é fácil de entender. Não é a mesma coisa? Aceitar e entender não é a mesma coisa? É não. Entender é você entender o evangelho. Aceitar é você viver segundo o evangelho. São duas coisas totalmente diferentes. O que é o evangelho? É eu chegar até para uma criança, ela consegue entender o evangelho. Dizer, olha, Jesus é o Filho de Deus, ele veio a esse mundo, viveu aqui 33 anos, pregou a palavra do Papai Celestial, anunciou que ele via para salvar os pecadores, que todos os seres humanos são pecadores, e Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para, sim, confirmar o poder dele de salvar as pessoas. Quem consegue entender isso? Até uma criança consegue entender. Agora, aceitar o evangelho, aí é mais difícil. Por que é difícil? Porque Deus dificultou? Não, porque o ser humano não quer viver segundo o evangelho. Porque viver o evangelho, irmãos, é imitar os passos de Cristo. É seguir o Senhor Jesus Cristo. É tentar viver uma vida parecida com o que ele viveu aqui na terra. Parecida, igual a gente não vai conseguir, porque Jesus nunca pecou, então aí a gente já não consegue, né? Viver sem pecado. Mas a gente procurar imitar os passos de Jesus. Isso é viver o evangelho. Entender é muito fácil. Agora, aceitar é difícil. Porque a maioria dos seres humanos, infelizmente, não querem viver o evangelho, não querem imitar o Senhor Jesus Cristo, não querem se identificar com Cristo na morte e na ressurreição, porque não querem morrer para o mundo, não querem ressuscitar espiritualmente para uma nova vida, porque o mundo é muito atrativo, o mundo é muito legal, não é assim? O mundo é muito atrativo, é evento, é festa, é isso, aquilo, outro, então é muito legal viver no mundo. E isso é o que impede muitas pessoas de viver o evangelho, porque acha muito legal, muito interessante viver no mundo.
É muito mais interessante, né, ficar balançando o esqueleto no forró dos velhos do que ficar dentro da igreja sentado ouvindo o pastor falando, né? Não é interessante? Muitas pessoas acham isso. A maioria das pessoas acham isso. É tanto que se você passar no forró dos velhos uma hora dessa, está lotado de gente. E nas igrejas não está lotado de gente. Por que as pessoas não dão prioridade às coisas de Deus? Porque não querem viver o Evangelho. Até entendem. Pode ter certeza que muitas pessoas que estão lá no forró dos velhos, e em outras festividades do mundo, nos prazeres do mundo, entendem o Evangelho. Alguns até dizem, eu já fui crente. E estão lá. Tem um susto aí? Está o fogo? É bom desligar. Ainda bem que o fogo ficou só na tomada, né? Não saiu, né? Certo? Se Deus quiser, no próximo final de semana vai estar corrigido aí. Se o eletricista vier, vai dar certo. Pois bem. Então, às vezes até alguns falam isso, né? Eu já fui crente, mas não estão seguindo a Jesus Cristo. Porque o mundo se torna muito atrativo, muito interessante, muita curiosidade, né? E aí acaba atraindo as pessoas, então as pessoas não querem viver o Evangelho. Não estou aqui, irmãos, falando mal de ninguém, criticando ninguém, certo? Porque outrora eu era assim também. No passado eu não estava na igreja no domingo à noite, eu estava atrás de forró, querendo dançar forró por aí. Então, não estou aqui falando mal de ninguém, é a realidade. Eu vivi isso no passado antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo. Então não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, é só relatando a realidade, isso é fato. E de novo? Se fizer barulho, você me chama. Nem que nós arranca essa tomada e desliga os fios, né? Pois bem, as chaves estão ali no carro para nós fazer isso. Muito bem. E agora vamos entender, nós já entendemos a palavra princípio e a palavra evangelho, o que é que significa. Princípio é que foi o início do evangelho, quem iniciou foi Jesus Cristo, porque ele foi o precursor do Senhor Jesus. Evangelho, nós entendemos que são as boas novas a respeito da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E vamos entender agora a palavra Jesus Cristo, o nome Jesus Cristo, né? Jesus significa o Senhor é salvação. Esse é o significado da palavra Jesus, né? Que é Yeshua no hebraico. E Cristo não é um sobrenome de Jesus, como nós temos um sobrenome, né? Rogerson Duarte, Rogerson Matos, Gomes, por aí vai, né? Não é um sobrenome, é como se fosse assim uma expressão de quem ele é, de quem Jesus é. E Cristo significa ungido. Cristo é uma palavra grega que no hebraico significa Messias. Por isso que quando a gente vai falar o nome de Jesus, às vezes no hebraico a gente fala Yeshua HaMashiach, que é Yeshua, Jesus, Ha, é o, e Mashiach, que quer dizer Messias, Jesus o Messias, né? E Jesus Cristo. E Cristo significa ungido, é o ungido de Deus. E quando ele fala Filho de Deus, está revelando a divindade do Senhor Jesus Cristo.
falando que Jesus ele é divino, ele não é simplesmente um filho de Maria, biológico, assim, no sentido de que é um ser humano comum, normal, como qualquer um dos outros, né? Ele foi 100% homem, ele viveu nessa terra como homem, mas ele também foi 100% Deus, mostrando assim a divindade dele. É tanto que ele não precisou da intervenção de José, da biologia de José, marido de Maria, né, que na época ainda era noivo, né, para nascer. Jesus só precisou de um ventre humano de Maria para vir ao mundo, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então, quando fala Jesus Cristo, Filho de Deus, aí você já abre as anteninhas que, então Jesus ele é divino, ele foi 100% homem, mas também foi 100% Deus. Então, isso é o que o Marcos vem tratando no seu evangelho, né? Revelar o Senhor Jesus, a obra de Cristo, né? A sua divindade, quem ele realmente era. Versículo 2 diz: conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Observe a profecia de Isaías 40, verso 3, o que está escrito lá: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então já foi profetizado lá em Isaías que isso iria acontecer. Alguém ia preparar o caminho do Senhor e endireitar no ermo vereda a nosso Deus. Lembram do que eu disse, que quando lá em Marcos ele disse Jesus Cristo, Filho de Deus, estava falando da divindade de Jesus? Lembram? O que é que vocês entendem com esse versículo quando ele diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor? Todo escrito em caixa alta, letra maiúscula, Senhor. Está se referindo a quem? A Deus, Criador dos céus e da terra. E ele ainda complementa dizendo, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Mas espera aí, então isso quer dizer que João Batista ia preparar o caminho para quem? Segundo esse texto, esquece que esse povo aqui, no tempo de Isaías, não tinha ouvido falar de Jesus ainda, não tinha vivido com Cristo. Então quando eles leram isso aqui, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. O povo que ouviu isso na época deles, antes de Cristo, e quando eles ouviram isso, eles pensaram que esse mensageiro ia preparar o caminho para quem? Para Deus, não era não? Preparar o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Então, alguém vai vir, vai preparar o caminho para Deus. Aí João Batista veio, preparou o caminho para quem? Para Deus. Deus encarnado, que se chama Jesus Cristo. Infelizmente, tem algumas pessoas por aí que dizem, né, afirmam que Jesus não é Deus. Não sei onde eles viram isso na Bíblia, mas tudo bem, né? Cada um prega o que quer e presta conta com Deus depois. Vocês viram aqui claramente que João Batista foi enviado como precursor para preparar o caminho do Senhor, vereda ao nosso Deus. E aí ele veio, João Batista, e anunciou quem? Deus ou Jesus? Quando João Batista veio, ele anunciou quem? Deus ou Jesus? Jesus. Mas no passado, na profecia, falava que ele ia endireitar o caminho a Deus. Então João Batista errou ou a profecia não se cumpriu? Nenhum dos dois, né? João Batista acertou e a profecia se cumpriu, porque Jesus é Deus encarnado. As pessoas aqui não entendem, né? Algumas, né? Ou a maioria, não sei. Mas tem pessoas que não entendem isso. Acham que, não, é porque, cadê Deus? João Batista preparou o caminho, foi para Jesus, não foi para Deus? Aí me desculpe, meu amigo, que pensa assim, mas você não entendeu a Bíblia, que Jesus é Deus. Então esse é o problema. O problema não está nas Escrituras. Eu costumo até dizer, irmãos, olha, quando você vai estudar a Bíblia, se você vir em alguma parte algo parecido com uma contradição, não é. É você que não entendeu.
Então você precisa reestudar, rever, tentar analisar bem direitinho, estudar mais para entender, porque a Bíblia não se contradiz. Nós é que não entendemos, mas ela não se contradiz em lugar nenhum. Então o versículo 4 diz: apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento. Para quê? Então João Batista conseguia perdoar pecados, né? Apareceu João Batista no deserto pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então João Batista perdoava pecados, sim ou não? Dúvida medonha, né? Não, irmãos, João Batista não era Deus, então ele não podia perdoar pecados. Então se eu for confessar meus pecados para alguém e essa pessoa passar umas penitências para mim, quer dizer que eu não tenho os pecados perdoados, não? Não, porque só quem perdoa pecado é Deus. Está vendo? Então aqui está se contradizendo, porque não diz que é Jesus que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então como é que agora está dizendo que João Batista pregava o batismo de arrependimento para a remissão de pecados? Quem é que perdoa? Quem é que tira o pecado realmente? É Jesus ou é João Batista? Jesus. E por que aqui está dizendo que João Batista pregava, anunciava, proclamava o batismo de arrependimento para a remissão? Vocês estão vendo que às vezes o problema é nosso. Às vezes não, o problema é nosso de não entender. Mas a Bíblia não está se contradizendo, não. Está dizendo que João Batista estava pregando. Está no gerúndio, né? O verbo pregar, NDO, termina em NDO, está no gerúndio. É algo que está em processo. Ele não concretiza a remissão dos pecados. Ele anuncia um processo que vai se cumprir aonde? Em Jesus Cristo. Ele estava pregando para remissão. Então, porque quando Jesus viesse, aí ia se concretizar essa questão da remissão dos pecados. Então, o batismo era o resultado de um verdadeiro arrependimento, não era o contrário, né? A pessoa se arrependia primeiro, aí é que se ia batizar. Algumas igrejas até fazem o contrário, né? Diz assim, você começa a ir para a igreja, você já é batizado? Não, então se batize, sem entender nada, né? Aí a pessoa se batiza e continua sem entender o evangelho. Não pode. Segundo as escrituras, isso não é correto. Segundo a Bíblia, você tem que entender para depois ser batizado. Ele pregava o batismo. Ele não saía batizando para as pessoas depois se arrependerem. Ele pregava o batismo de arrependimento. E aí anunciava que você crê no Senhor Jesus, você vai se arrepender dos seus pecados, aí sim que você é batizado. O que é que significa arrependimento? É se afastar do pecado e se voltar para Deus e viver de uma forma justa. Isso é arrependimento. Você se afastar do pecado, se voltar para Deus, obedecer ao Senhor. Então o batismo de João não perdoava pecados, era apenas a confissão exterior e a ilustração do verdadeiro arrependimento que resulta em perdão. Então era uma ilustração aqui que João estava fazendo para que quando Jesus fosse apresentado, aparecesse no seu ministério, as pessoas pudessem entender realmente que Jesus era quem tinha o poder de tirar os pecados do mundo. É tanto que o próprio João Batista foi quem disse isso. Em João 1:29, no dia seguinte viu João Batista a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no momento que João Batista estava pregando o batismo de arrependimento, não é que João tinha o poder de perdoar pecados. Ele estava anunciando aquele que perdoaria os pecados da humanidade. É tanto que quando ele vê Jesus, ele diz: olha aí, quem é que tira o pecado? Eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias desse aí. Ele é o cara, né? Como a gente costuma dizer hoje. Ele é o que tem o poder para tirar pecados, para perdoar os pecados. É ele, não eu. Então João Batista sai de cena e aponta quem realmente tem poder para perdoar pecados. Você acha que se lá em Marcos, quando diz que João pregava o batismo de arrependimento para remissão, fosse João que estivesse dizendo que João era quem tinha o poder para perdoar os pecados, você acha que ele ia dizer isso aqui? Que Jesus tira o pecado do mundo? Não, porque ele já tirava, né? O próprio João tirava. Então, por isso que aquele texto de Marcos não está dizendo que João perdoa pecados, que João tira pecados. Era uma preparação, ele estava pregando, estava preparando as pessoas para receber
o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós precisamos estudar a Bíblia, irmãos, como um todo. Eu costumo sempre dizer aos irmãos, cuidado para você não pegar um versículo solto e tentar montar uma doutrina de salvação em cima dele. Tenha muito cuidado. Se você não interligar a Bíblia com o Novo Testamento, com o Velho, os Evangelhos, as Epístolas, às vezes até o próprio Apocalipse, você vai se perder no meio do caminho, na questão do entendimento das Escrituras. Então não é pegar um texto solto e fazer um bafafá medonho, né? Você tem que compreender todos os contextos para não se perder na interpretação. Versículo 5 diz: saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. Então as pessoas, ele pregava, né? As pessoas confessavam seus pecados, ele batizava. Era o contrário? Era batizado primeiro para depois confessar? Não, a ordem certa é essa: primeiro se arrepender, né? Confessar, para depois ser batizado. Então por que o batismo de criança não é bíblico, como nós costumamos dizer? A criancinha recém-nascida não confessou o pecado. Então já fugiu da regra aqui, né? A regra é confessar para depois ser batizado. Aí como é que eu batizo uma criança? Quer dizer, não sabe nem o que é pecado. Não é bíblico. O batismo de crianças não é bíblico. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, né? Eram roupas resistentes, mas não eram roupas de fina estirpe, né? Não eram roupas luxuosas, caríssimas, né? Ele era uma pessoa de Deus e andava de maneira humilde, simples. Ah, irmão, então você está dizendo que é pecado um crente comprar uma roupa de luxo? Não estou dizendo isso não. Eu estou descrevendo como era a vida de João, certo? Não estou dizendo isso não. Se você compra uma roupa caríssima, mas ela é decente, nenhum problema com isso. O problema não é o preço da roupa, é o quanto ela lhe veste. Que às vezes tem pessoas que compram roupas que ficam quase nuas. Aí já não é decente para um crente. O crente tem que se vestir de maneira honrosa. As vestes não diz quem ele é, mas fala muito sobre a pessoa. Fique atento nisso. Versículo 7 diz: e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Ele pregava o batismo de arrependimento e ele estava anunciando o Senhor Jesus Cristo. Ele não era digno nem de desatar as correias das sandálias. Então João Batista proclamava aqui a vinda de Cristo e também falava aqui sobre a sua humildade, né? Ele deixava isso bem claro. Não tinha dignidade nenhuma diante do Senhor Jesus. E olha que João Batista era tido como profeta, era uma pessoa respeitada na época dele, mas ele se colocava de maneira humilde diante do Senhor Jesus, né? Se colocava no seu lugar. Eu às vezes fico assim, irmãos, meio pensativo, quando eu vejo alguém afrontando Deus, questionando a santidade de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus e por aí vai, né? Tem muitos atributos de Deus. Resumindo, quando a pessoa questiona Deus, afronta Deus, irmãos, eu fico assim, dá vontade de chegar e dizer: rapaz, se põe no seu lugar, porque não sabe nem o que é que você está dizendo. Porque um profeta sabia, um profeta, e na época era uma pessoa muito respeitada, sabia se colocar no seu lugar diante da autoridade máxima, que era Deus, e de Jesus, que era Deus encarnado. Aí hoje, nós meros mortais, que às vezes não temos nenhuma influência em canto nenhum, queremos questionar Deus. Onde está Deus? O que foi que ele fez? Por que que ele deixou isso acontecer assim? Por que que ele fez desse jeito? Por que que ele não fez assado? Aí quer, né, dar ideias a Deus como que Deus teria que ter feito as coisas. É muita prepotência, irmãos. Muito orgulho do ser humano querer afrontar Deus, querer questionar Deus, colocar Deus contra a parede. Porque na verdade quem faz isso não sabe quem é Deus. É o primeiro sinal da pessoa que não conhece a Deus, é quando ela afronta a Deus.
primeiro sinal da pessoa que não conhece Deus. Quando você questiona Deus, é porque você não conhece Ele. Se você conhecesse, você não questionaria. Você simplesmente baixaria a cabeça e aceitaria o propósito dele na sua vida. Porque você sabe que o propósito de Deus, os planos de Deus, a vontade de Deus é a melhor para você. Por mais que a princípio, a primeiro instante, não pareça ser a melhor, mas lá na frente, às vezes anos depois, décadas depois, você vai entender que aquilo que você achava que não era o melhor para você, que era um erro de Deus, você vai entender que era o melhor para a sua vida. No momento, às vezes, você não entende. Por que não entende? Eu digo ou não digo? Porque nós somos ignorantes com relação a Deus. Nós não conhecemos os planos de Deus. Deus vê o ontem, o hoje e o amanhã, irmãos. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Como que eu vou questionar um ser assim? Deus vê o futuro daqui a 100 mil anos. O que é que vai estar acontecendo? Ele sabe. Aí como é que eu que não sei nem se eu vou conseguir jantar hoje, se eu vou estar vivo na hora da janta, eu vou questionar Deus. Por isso que eu digo, quem questiona Deus é porque não conhece. Não sabe nem o que é que está dizendo. Se você conhecesse a Deus, você não questionaria. Você só agradeceria a Deus por tudo o que Ele já fez na sua vida. Às vezes a gente reclama, não, mas é porque eu sofro demais, né? Eu tenho doença disso, eu tenho doença daquilo, eu tal, e já estou com 50 anos, né? Eu ainda não, mas eu vou chegar lá, se Deus quiser. Estou com 50 anos e é muito sofrimento, mas é porque você não sabe o que é que eu sofro. Eu não sei mesmo não, mas Deus sabe. E se Ele está permitindo esse sofrimento, Ele tem um propósito. Ele quer lhe moldar. Alguma coisa você tem que melhorar na sua vida. Ou Ele está provando a sua fé, assim como Ele fez com Jó. Não é porque você é um crente fiel a Deus, irmão, você não vai passar por provas, não. Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. E passou por uma prova que nenhum de nós aqui aguentaria. Nenhum de nós. E ele foi provado. Então, cuidado, quando você vai questionar Deus, puxa, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Né? Eu sou tão fiel. Não questione, agradeça. Agradeça. Porque a igreja perseguida, irmãos, você não tem noção do quanto que eles queriam ter o que nós temos, no sentido de liberdade, para buscar a Deus. E não tem. Mas uma coisa eles têm que nós não temos. O que é? Coragem. Porque mesmo em meio à perseguição, eles não negam o Senhor Jesus Cristo. Coragem. Nós podemos dizer que eles são muito mais espirituais do que nós. Nós temos toda a liberdade para adorar a Deus e às vezes ficamos nessa brincadeira de ser crente, né? Questionando Deus, duvidando das coisas de Deus. E eles lá sofrendo, muitos deles sendo torturados, aprisionados, mortos, e estão lá, fiéis, não negam o seu Senhor. Então reveja as suas declarações com relação a Deus. Deus não é um ser qualquer. Versículo 8 diz: eu vos tenho batizado com água, Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O que é o batismo do Espírito Santo? Irmãos, é quando eu falo em línguas, né? Aquelas línguas estranhas lá, axalacanta, balacanta, não sei da quanta, abacaxi, rita lá para trás, né? Será que essas coisas é que é receber o Espírito Santo? É não, irmãos. Receber o Espírito Santo é isso aqui, ó. Efésios 1:13. Em quem também vós, está falando de Jesus, né? O versículo anterior você vai entender melhor isso, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem, em Cristo, também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com um Santo Espírito da promessa. Então você é selado, você recebe o Espírito Santo no momento em que crê. Não é no momento em que você fala um balbúcio qualquer que ninguém entende, nem você mesmo. Que alguns lugares por aí ensinam, que eu já passei por igrejas assim, que você
cria em Jesus, levanta a mão, né? O pastor faz um apelo lá, você levanta a mão e vai lá, eles oram por você e tal. Aí, bom, beleza, você creu e oraram por você, beleza. E agora? Agora você tem que buscar o Espírito Santo. E aí você tem que ser bem espiritual para você receber o batismo do Espírito Santo. E aí, qual é o sinal que eu recebi o Espírito Santo? É quando você fala em línguas. Que línguas? Né? Eita, você está falando em língua, né? Você recebeu o Espírito Santo, né? Pergunte o que foi que eu disse. Não sei. Não entendi nada. Então isso é um engano, irmãos. Certo? Isso é um engano. Não existe esse negócio de falar em línguas estranhas que ninguém entende. Aí vai ter, né? O tema não é esse, não vou me aprofundar nisso. Mas aí vai ter casos e casos, histórias e histórias sobre isso, curiosidades, né? Mas esse não é o princípio. O princípio é: creu, recebeu. Acabou. No momento que você crê, você recebe o Espírito Santo. Não tem esse negócio de receber depois, não. Deus vai ficar te devendo, né? Espírito Santo vai pagar depois. Creu, recebeu. Porque o Espírito Santo é a garantia da salvação, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade e louvor da sua glória. Quem é que te garante que você vai para o céu? O Espírito Santo. Aí como é que tu vai crer e Deus não vai te garantir logo? Vai deixar para garantir depois, né? Então Deus não salva. Vocês concordam que se você for raciocinar nessa doutrina, quem salva não é Deus? Quem é? É você. Porque quando você é bem espiritual, agora eu mereço o Espírito Santo. Aí sim, agora eu estou garantido, né? Que é o penhor. É ou não é? Quem é que conquista a garantia da salvação? Nessa doutrina lá, é o ser humano, né, não? Que eu tenho que ser bem espiritual, buscar e tal, para poder receber. Eu mereço agora receber o Espírito Santo. Então quem está garantindo a minha salvação? Sou eu. Nessa doutrina, quem garante minha salvação sou eu. Porque eu tenho que fazer por onde merecer receber o Espírito Santo. Isso não é bíblico. Quem garante a nossa salvação? Deus. Por meio de Jesus. Que quando eu creio, eu recebo o Espírito Santo. Não depende de mim a salvação. Eu só preciso fazer uma coisa para ser salvo. É o quê? Crer. Porque a obra ele já fez, completa. Completa. Deus não precisa de mim para nada para completar a salvação. Nada. Ele já fez tudo. Ele só diz assim: creia. Creia que eu te dou o Espírito Santo, aí você já está garantido. É só isso que ele diz. Então precisamos observar as Escrituras para poder não vacilar. Não estar aprendendo coisa por aí que a Bíblia não ensina. Então Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Crê em Jesus, recebe o Espírito Santo. Versículo 9 diz: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então o próprio Deus anunciando que tinha prazer no seu filho, se alegrava no seu filho Jesus Cristo. Por quê? Porque ele cumpria a vontade do seu Pai. Jesus foi o único que cumpriu a vontade de Deus na sua totalidade. Então Deus tinha prazer nele. Deus se alegrava com o seu filho, Jesus Cristo. Versículo 12 diz: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Então Jesus foi batizado e logo foi ser tentado. É por isso que nós aconselhamos, quando as pessoas querem se batizar, e nós fazemos um curso bíblico ensinando o que é o batismo, para a pessoa entender o que é o batismo, para ver se ela realmente quer ser batizada, certo? A gente não batiza assim às cegas, não. Ah, irmão, eu quero ser batizado, bora, joga dentro d'água. Não, você tem que entender o que é que está fazendo. A gente faz um estudo, ensina o que é o batismo, o propósito do batismo, a importância do batismo. Beleza, você entendeu? Entendeu. Aí nós advertimos, cuidado, porque geralmente depois do batismo vem uma tentação. Aconteceu com Jesus, foi batizado e foi ser tentado. E ele não caiu, né? Lógico, graças a Deus, porque ele era Deus, o nosso Salvador, e não podia cair nas tentações. E ele, como foi que ele resistiu às tentações do diabo? Nós estudamos no livro de Mateus. Mateus capítulo? Vou dar uma pista. 4, né?
Como foi que Jesus resistiu às tentações do diabo? Qual foi o instrumento que Jesus usou para não cair nas tentações? A Bíblia. Não foi? A Bíblia. Porque toda vida que ele era tentado, aí Jesus dizia o quê? Está escrito. Aí citava a Bíblia. Aí Satanás usou a própria Bíblia de maneira distorcida, né? O diabo também usa a Bíblia, viu? Aí ele distorceu a Bíblia, aí usou a Bíblia para tentar Jesus. Aí Jesus disse, está escrito. Aí Jesus foi lá com a verdade das Escrituras. E sempre combateu as tentações com a Bíblia. Então isso nos dá um ensinamento, que eu tenho que usar a Bíblia para me defender das ciladas do diabo. Para eu usar a Bíblia da maneira correta para me defender das tentações, eu tenho que fazer o que com a Bíblia? Estudar. Eu tenho que conhecer a Bíblia. Quem nunca trabalhou com eletricidade? Levanta a mão. Se eu lhe entregar uma chave de fenda, ainda vou falar outro nome. Se eu lhe entregar uma chave Philips, para você desmontar aquela tomada e desligar ali o ar-condicionado, você vai conseguir fazer? Mas você sabe o que é uma chave Philips? Ó, tá vendo? É uma chave estrela, né? Que a gente chama de estrela. A fenda é só uma pontinha assim, né? Fenda. E a estrela é como se fosse aquela chave tetra que a gente usa para abrir as portas. Não tem a chave tetra, que é 4 bandinhas, né? Ali é a chave de estrela, que a linguagem mais técnica é chave Philips. Aí, agora eu sei o que é a chave Philips, é uma chave de estrela, né? Você já é capaz de desmontar? Não. Você conhece a ferramenta, né? Mas não sabe usar. É a mesma coisa da pessoa diz, não, já ouvi falar de Deus, né? Você conhece assim, já ouviu falar, né? Mas você não sabe usar, porque você não tem o conhecimento aprofundado daquilo. Você não se especializou naquilo, você não foi buscar conhecimento a respeito daquilo. É a mesma coisa a respeito de Deus, irmãos. Se você não conhece bem a Deus, se você não busca o conhecimento das Escrituras, você não vai conseguir usar essa ferramenta para se defender do diabo. Por isso você tem que ler, você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que vir à igreja para poder aprender e ficar perito nisso. Perito é ter habilidade profunda naquilo que você está fazendo. Então você tem que ter habilidade profunda e saber manusear essa ferramenta preciosa, que é a Bíblia Sagrada. É quando o diabo vier lhe tentar, você diz, opa, está escrito. Não posso fazer isso, porque isso não agrada o meu Deus. Está escrito lá, ó, no livro tal, capítulo tal, versículo tal. Aí, irmão, mas eu não lembro o capítulo e o versículo. Você vai na internet e pesquisa. Que hoje é muito fácil, né? Saber das coisas da Bíblia. Você vai lá, bota lá no Google. E ainda tem um lugar que você aperta no microfonezinho lá, que não precisa nem digitar, né? Você aperta no microfonezinho. Eu quero saber de um versículo da Bíblia que me ajuda a vencer a tentação das redes sociais. Tu vai pesquisar e lá vai aparecer os versículos. Hoje é muito fácil, irmão, aprender as coisas. Muito fácil. Só não aprende quem não quer. Hoje está muito fácil. Vai lá no celularzinho, ó, pá, pronto. Aí vai um bocado de versículo lá e tu vai. Ixi, irmão, mas aparece um bocado, bem uns 30. Sim, daí. É só ler tudinho, né? Estudar e aprender. Certo? E é dessa forma que você cresce no conhecimento de Deus. É buscando conhecimento. Versículo 14 diz, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha a pregação de Jesus. O tempo está cumprido, ou seja, está iniciando aí a nova dispensação da graça, aonde a salvação é oferecida de graça por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, e onde Deus ele é mais complacente ou compassivo na questão de punir as pessoas, sendo longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é a era da graça. Se bem que a salvação sempre foi pela graça, nunca a salvação foi por obras, sempre foi pela fé, mas nós já vimos um pouco sobre isso, a questão das dispensações, né? Que são períodos administrativos de Deus, como que Deus administrou as épocas. Então cada época ele administrou de uma forma diferente, e aí tem a dispensação da lei, tal, várias dispensações, e nós estamos agora na dispensação da graça, desde quando Jesus veio ao mundo até ali o tempo, né,
que onde vai pegar a eternidade, né? O arrebatamento e por aí vai. Então mais para frente é outra dispensação. Mas agora nós estamos na dispensação da graça. Então ele diz, o tempo está cumprido, não é que chegou o fim não, porque já faz 2000 anos, né? Está cumprido uma época e agora está se iniciando outra época, outra dispensação. E o reino de Deus está próximo, tanto pelo fato de Jesus estar entre eles, que era o rei, Jesus é o rei dos reis, Senhor dos senhores, como o fato de que a eternidade e o milênio também estão próximos. Mas irmão, como é que está próximo? Você não sabe o tempo. Tic-tac, né? Por que está próximo? Porque nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. Se eu não sei o dia que eu vou morrer, então está próximo o reino para mim. A qualquer momento eu posso morrer e aí pronto, agora eu vou só esperar o tempo do reino milenar. Então cuidado, né? Fique atento, porque o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Como que você se prepara para o fim dos tempos, para o reino de Deus? Como é que você se prepara? A resposta está no versículo. Final. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a forma de você se preparar. Olha que ele dá o alerta. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Então faça o que para ficar pronto? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a maneira de você ficar preparado para esse tempo do fim, para o reino de Deus. Se não houver arrependimento, você não está preparado. Se você não crê no Evangelho, que é em Cristo, você não está preparado. Então o ser humano ele precisa crer, ele precisa se arrepender. É a única coisa que Deus exige do ser humano, irmãos. É isso aqui. É a única coisa. Deus fez tudo o mais, tudo. Ele diz, eu só quero isso de você. Arrependimento e fé. Mais nada. E até isso nós temos dificuldade. Você já pensou, eu vivi 22 anos da minha vida para entregar minha vida a Jesus. Se eu tivesse morrido antes dos 22 anos de idade, eu teria ido para o inferno, irmão. Quando eu me lembro disso, dá vontade de eu chorar de gratidão a Deus. Meus olhos ficam querendo encher de lágrimas. E, Senhor, como é que pode? O Senhor foi muito gracioso comigo. O Senhor me deu vida suficiente para conhecer o Evangelho e entregar minha vida a Cristo. Muito obrigado, Senhor. Eu estaria perdido se não fosse a graça de Deus. Se você parar para pensar nisso, irmãos, você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Porque você não tem noção do que é morrer sem Jesus, não. Não tem noção. Tem pessoas que ficam zombando às vezes dos crentes e dizem assim, mas como é que você sabe, como é que vai ser lá, né? Você nunca foi, ninguém nunca voltou. Você vai arriscar? Morrer sem Jesus? Arrisque. Não siga esse conselho, né? Você vai arriscar? Chegar lá e você se deparar e for verdade, tudo que nós estamos dizendo, que é verdade. Estou dizendo se for verdade, é para as pessoas que não acreditam, né? Mas nós temos convicção que é verdade. Aí quando você chegar lá e se deparar, eita, e agora? Eu vou voltar, Senhor, né? Manda Lázaro que molha a ponta do dedo na água, me refresca a língua, que eu estou atormentado nessa chama, né? Foi o que aconteceu com o rico, lembra? Que foi para onde? Para o lugar de tormento. Estou atormentado nessa chama. E o pai Abraão disse o quê? Ah, não, tá bom, você se arrependeu agora, né? Que viu como era o inferno. Vem para cá. Foi isso? Oh, meu amigo, infelizmente, não tem mais jeito. Você vai arriscar? Não arrisque. O nosso conselho é não arrisque. Creia. Está aqui, ó. Quem foi que disse essas palavras do versículo 15? Foi João Batista ou foi Jesus? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos. Foi o próprio Deus encarnado. Ele disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. É isso que o ser humano precisa fazer. Entenda isso. Quem não fez, faça. E quem fez já, se apegue cada vez mais a Deus.
e procure viver de uma forma que agrada a Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor sobre nós, Pai. Pedimos perdão por nossos pecados, te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz e fala aos nossos corações, Pai. Pedimos que a cada dia, ó Pai, tenhamos corações quebrantados para obedecer ao Senhor e viver segundo a Tua vontade, a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu amor. Porque o Senhor é tão bom, ó Pai, e merece toda a honra e toda a glória, para todo sempre. Pedimos as bênçãos do Senhor pela semana, a vitória sobre o mal e sobre o pecado. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. E oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos, e até sábado, se Deus quiser.